Olá! Nos próximos vídeos eu quero mostrar para vocês algumas novidades do V-Ray 6, que é a última versão do V-Ray para o SketchUp. Apesar de a interface ter ficado praticamente igual e os comandos essenciais também, houve a introdução de uma série de recursos novos interessantes e o aprimoramento de algumas ferramentas já existentes, então vale a pena a gente dar uma olhada em todas essas novidades. Eu quero começar falando do background dos nossos projetos. A gente agora consegue trabalhar com nuvens procedurais e a gente também tem alguns recursos bem interessantes de utilização do HDR que facilitam a nossa vida. Então, para exemplificar isso, eu estou aqui com esse arquivo da Villa Savoy e eu vou abrir aqui o meu Asset Editor. Reparem que eu já posicionei todos os recursos do V-Ray 6 aqui em cima na minha interface e como tem mais recursos do que as versões anteriores, eu acabei tendo que usar aqui duas linhas, mas vocês podem organizar esses recursos como vocês preferirem, basta clicar aqui com o botão da direita, e aqui vocês podem escolher quais recursos do V-Ray que vocês querem que fique na barra de ferramentas. E no meu caso, eu coloquei todos. Eu vou então abrir o meu Asset Editor, clicando aqui nesse botãozinho, e vocês vão reparar que a interface é praticamente igual. E para ver como a minha cena está ficando, eu já vou clicar aqui no meu Render Interactive, e eu vejo que, a princípio, tudo está igual à versão anterior, com aquele céu procedural sem nenhuma nuvem. Então, se eu quiser trabalhar com esse recurso que é bem legal, a gente precisa voltar aqui no nosso Asset Editor, eu seleciono aqui o meu grupo de luzes, eu vou clicar aqui em Sunlight, eu vou expandir aqui essa aba, e aqui a gente tem os parâmetros do Sol. A gente poderia mudar aqui a posição do Sol, se a gente quisesse, mas eu acabei definindo esse Sol pelo modo mais antigo, aqui pelas sombras. E agora, se vocês descerem um pouquinho mais aqui nas configurações do Sunlight, vocês vão ver que existe uma opção chamada Clouds, que são nuvens, que a gente pode ligar. E pode ser uma maneira bem interessante de configurar um céu um pouco mais legal do que esse céu procedural básico do V-Ray, porque agora a gente pode colocar algumas nuvens e a gente pode brincar com os parâmetros dessas nuvens. Então, eu vou ligar aqui esse parâmetro Clouds e eu já consigo ver que ele já está funcionando. Eu vou, inclusive, temporariamente, selecionar aqui a minha Villa Savoy e vou ocultar, clicando aqui em Hide, para que a gente consiga enxergar melhor aqui essas nuvens. E eu vou mexer em alguns parâmetros para ver como funciona. E o primeiro parâmetro é a densidade, ou seja, se eu aumentar aqui esse valor, eu vou ter mais nuvens no meu céu. E se eu diminuir, eu vou ter cada vez menos nuvens, até eu não ter nenhuma. Vou voltar aqui para um valor médio. A gente tem também a variedade de nuvens. Então, se a gente aumentar aqui esse valor de variedade, eu vou ter maior diversidade de formatos de nuvens. Então, eu vou ter poucas nuvens parecidas. Elas vão ser bem diferentes umas das outras, o que pode ser interessante para ficar bem natural. E se eu diminuir, eu vou ter nuvens cada vez mais semelhantes. Eu vou deixar aqui no meio mais ou menos também. Aqui a gente tem essa opção chamada Cirrus Amount, que quando a gente aumenta esse valor, a gente começa a perceber, eu vou até diminuir aqui um pouco a densidade, e vou aumentar mais aqui o Cirrus Amount, e a gente começa a ver, especialmente bem aqui em cima, aquelas nuvens bem rarefeitas, que é justamente o que esse efeito controla. Ele insere essas nuvens bem suaves, que normalmente ficam mais em cima do que as outras. Então, eu posso também utilizar isso ou não. E reparem que, quando a gente vai mexendo aqui nos parâmetros, a gente já tem uma boa prévia aqui em cima. Então, obviamente, a gente pode sempre conferir o que está acontecendo aqui na nossa cena, mas a gente pode também ter uma referência boa, basicamente, olhando aqui essa amostra do Sunlight. Aqui embaixo, a gente tem a altura das nuvens. Então, se eu aumentar aqui, elas vão ficar mais em cima na minha imagem, como se estivessem realmente mais altas. E eu posso também abaixar, para elas ficarem mais próximas do chão. Eu vou deixar no valor que estava, que era mais ou menos 1000. E a gente tem a grossura dessas nuvens. Então, quando a gente aumenta aqui essa grossura, a gente vai ter nuvens mais espessas, ocupando aqui uma parte maior, obviamente, da imagem. Além desses parâmetros básicos, a gente tem o Offset, que seria a possibilidade de movimentar essas nuvens de um lado para o outro, inicialmente aqui no que seria o que ele considera o eixo X, no meu caso está indo aqui da esquerda para a direita. A gente tem também o offset no Y, que seria no sentido transversal para frente e para trás. Então a gente pode controlar bem a posição dessas nuvens.
E, obviamente, isso aqui é muito importante para o nosso processo de composição, porque as nuvens acabam fazendo parte da composição da imagem. Aqui embaixo, a gente tem o parâmetro chamado Phase, que basicamente cria variações nas nuvens. Então, se a gente aumentar aqui ou diminuir, vocês conseguem ver que as nuvens vão mudando de formato. Então, o Phase, tanto no X quanto no Y, ele proporciona essa pequena variação que a gente pode mudar até que a gente chegue no formato mais legal. Aqui embaixo, a gente tem a possibilidade das nuvens projetarem sombras, que é o que acontece na vida real. Então, se eu ligar aqui esse Ground Shadows, pode até ser que, inicialmente, eu não veja aqui as sombras. Eu vou tentar pegar um ângulo agora um pouco mais de longe, para a gente ver se consegue ver algum tipo de sombra. Eu vou também aumentar aqui a minha densidade, e agora eu começo a enxergar, de fato, sombras projetadas pelas nuvens. Quando isso não está ligado, a gente não tem, então, essa projeção de sombras. Então, vou ligar aqui novamente para funcionar melhor. E isso é um recurso também que pode ser legal, porque provavelmente se a gente tem um céu com muitas nuvens, elas podem projetar sombras na nossa imagem. Ok, eu vou clicar aqui em cena 1 para voltar para o meu ângulo anterior. E embaixo das sombras, a gente tem uma opção bem interessante que se chama Dynamic Clouds. Quando a gente habilita essa opção, as nuvens agora têm um comportamento que é ditado aqui pela posição do sunlight. Então, se a gente mexer aqui nas sombras, que vai interferir diretamente na posição do sol, as nuvens vão mudar a configuração como se elas estivessem respeitando a hora e a data. Então, se eu mudar aqui, a gente percebe que essas nuvens elas vão se movimentar. E reparem também que se a gente colocar, por exemplo, um horário com o pôr do sol, alguma coisa nesse sentido, a cor das nuvens vai respeitar essa variação da tonalidade do sol. Então, quando a gente mexe aqui nos valores de data e horário que interferem no aspecto do sol, as nuvens respeitam, assim como elas também respeitam se a gente mudar algum parâmetro aqui em cima do próprio sol. Por exemplo, se eu aumentar aqui o Turbidity, as nuvens vão também mudar de cor de acordo com o valor que eu colocar aqui, e isso pode gerar alguns efeitos bem interessantes. Vou voltar aqui para o valor original, e na verdade uma das principais funções do Dynamic Clouds é a possibilidade de produzir animações do tipo time-lapse. Então, a gente pode simular como se o tempo estivesse passando e as nuvens se movimentando pelo céu. Se a gente quisesse, de fato, fazer uma animação, eu teria que criar uma segunda cena. Então, se eu voltar aqui para a minha cena 1, para aquelas minhas configurações originais, eu vou aqui em Edit e vou dar um Unhide no meu edifício. Eu vou carregar aqui novamente a minha renderização, agora ele apareceu. E acessando aqui a minha bandeja padrão na aba Scenes, eu tenho então essa cena que eu já havia configurado, e o que eu posso fazer para ter um time-lapse seria basicamente mexer na posição do sol aqui em Shadows. Eu vou criar uma variação qualquer, só para a gente testar. Ok, pode ser uma coisa assim. E vou criar uma cena nova com esses parâmetros. Ok, então agora reparem que quando a gente transita entre essas cenas, eu posso fazer isso aqui em cima, por exemplo, eu vejo que eu tenho agora uma animação das nuvens passeando aqui pelo meu cenário. Ok. Se a gente quiser ainda verificar melhor essa animação, a gente poderia até, inclusive, ligar o nosso V-Ray Vision. Eu vou aqui pausar o meu render e vou ligar ele rapidamente. Aqui. E, inclusive, esse é um recurso que foi aperfeiçoado na versão 6, então ele tem um comportamento um pouco melhor, ele faz simulações com um pouco mais de realismo. E eu poderia aqui basicamente fazer uma transição entre as cenas, e aqui no V-Ray Vision a gente tem já uma prévia um pouco melhor do que a gente tinha aqui no nosso Frame Buffer, mostrando de fato esse time-lapse interessante aqui que a gente criou. E se a gente voltar aqui nas nossas configurações, vou abrir aqui o meu Asset Editor, vou jogar para cá, a gente ainda tem aqui embaixo do Dynamic Clouds alguns parâmetros. Então, aqui eu posso definir para onde essas nuvens vão, ou seja, a direção em graus, e também a velocidade. Então, eu vou diminuir aqui um pouco a velocidade, e eu vou aqui fazer aqui a transição. A gente vê que as nuvens agora estão um pouquinho mais lentas. E se eu aumentar aqui essa velocidade e fizer essa transição de cenas, eu vejo que agora as nuvens caminham bem mais rapidamente pela nossa cena. Ok, então a gente viu esse recurso bem legal, que é
a opção Clouds e basicamente a gente liga essa opção e a gente consegue tornar o nosso céu procedural muito mais interessante e muitas vezes até parecido com as imagens HDR que a gente muitas vezes utiliza. Eu vou desligar ele aqui para eu voltar até o meu céu básico. E a outra novidade é justamente algumas possibilidades novas de manipulação quando a gente usa HDR. Então, para fazer um teste, eu vou inserir aqui algum HDR. Em primeiro lugar, eu vou desligar o Sunlight. Então, eu venho aqui nos parâmetros do Sunlight e eu vou desligar ele. Eu vou também aqui nas minhas configurações desligar o mapa de Environment. Então, agora eu não tenho luz nenhuma na cena. E eu vou inserir uma Dome Light. Então, eu vou fechar aqui o V-Ray Vision. Vou trazer essa janela um pouquinho para cá. Eu vou dar um duplo clique aqui para minimizar. As minhas opções do Frame Buffer aqui também já está escondido. E eu vou clicar aqui na minha Dome Light. Vou inserir aqui qualquer lugar na cena, a princípio. Eu posso religar o meu Interactive Renderer para ver como é que está ficando agora a minha iluminação com esse Dome Light. Então ele traz esse domo básico aqui do V-Ray, que já vem pré-pronto para a gente. E para a gente entender melhor os novos recursos do HDR do V-Ray 6, eu vou mudar aqui esse mapa. Então eu venho aqui no meu Asset Editor, procuro aqui o meu grupo de luzes, clico aqui na Dome Light, clico aqui no mapa que está associado a essa Dome Light, clico aqui nessa pastinha para escolher um HDR novo. E eu vou escolher esse mapa aqui chamado Autumn Park, que eu baixei do site Polyhaven. Ok, então eu tenho agora esse mapa aqui. E eu posso aqui aumentar um pouco a força dessa luz, como a gente sempre trabalhou. Eu vou selecionar aqui a Dome Light. Eu vou aumentar um pouco aqui a intensidade. Eu vou testar aqui 20. Vamos ver como é que está ficando. Então já está um pouquinho melhor. E até o momento a gente não fez nada muito novo. Então, na verdade, a novidade do V-Ray 6 é que agora a gente tem uma opção chamada Finite Dome, que é esse botãozinho aqui. Quando a gente liga essa opção, a gente projeta o HDR numa semi-esfera e a gente passa a ter um controle mais físico sobre esse hemisfério. E isso facilita um pouco a definição do tamanho desse fundo. Um outro recurso interessante é que a gente pode adaptar melhor o próprio HDR como elemento da cena, a partir de um material que a gente pode aplicar aqui no chão. Então, eu vou ligar essa opção para ver o que acontece. Inicialmente eu vejo que está muito estranho, porque o V-Ray criou aqui um domo muito pequeno, então ele não está nem dando conta aqui do nosso cenário. Então, o primeiro passo aqui é aumentar bastante o raio desse domo. Eu vou testar um valor alto, por exemplo, 1000, para ver se já melhora um pouquinho. Então agora já está um pouco melhor, mas ainda assim ele não está pegando a cena toda. A gente pode observar que uma parte ainda está preta, então vou aumentar mais. Vou tentar aqui 2500. Ok, então já está bem melhor assim. E, inclusive, eu posso pegar esse domo e mover. Então, agora, vou tirar aqui essa janela do meio do caminho. Então, agora, a posição desse domo, ela tem uma certa importância. Então, vou mover ele um pouquinho mais perto aqui da minha Vila Savoie. E eu vou olhar de novo aqui o ângulo da minha cena. E eu vou aumentar ainda um pouco mais o meu raio. Vou tentar aqui 3.500, alguma coisa assim. Eu acho que agora ele já está um pouco melhor. Quando a gente mexe no tamanho desse raio, eu vou testar aqui alguns outros valores para vocês verem, a gente, na verdade, está alterando também o tamanho desse fundo. Então, essa seria uma maneira de mudar essa escala de fundo que a gente não conseguia fazer anteriormente. Nas outras versões, o HDR ficava sempre parado. Então, aqui a gente pode testar qualquer valor. E vocês vão ver que, nesse meu caso aqui, as árvores vão aumentar ou vão diminuir. Eu vou voltar para um valor de 3.000, mais ou menos. E uma outra coisa que a gente pode fazer que é bem interessante, diz respeito ao processo de composição da imagem com o nosso modelo 3D. Se eu pegar esse chão que a gente tem aqui de grama, clicar com o botão da direita e esconder ele aqui em Hide, a gente vai ver que a gente tem aqui o nosso HDR colocado embaixo. E uma das vantagens desse método do Finite Dome é que o nosso modelo agora ele não fica mais voando como ficava anteriormente. Então, se eu desligar o Finite Dome e rotacionar aqui o meu modelo, vocês vão ver que parece que a Vila Savoie está flutuando com essa imagem HDR de fundo.
Quando a gente liga o Finite Dome, embora a gente tenha, obviamente, um pouco de distorção, ele cria um hemisfério que eu tenho aqui uma parte da imagem planificada na base desse hemisfério. Então, a gente tem, de fato, essa imagem sendo projetada de uma maneira mais física. Isso faz com que, quando a gente rotacione, por exemplo, para uma animação, a gente, de fato, tenha a percepção de que a Vila Savoy está aqui assentada no chão. Eu vou voltar aqui para a minha cena 2. E, para ajustar ainda melhor essa imagem, vejam que eu só mexi no raio, mas a gente tem também esse valor chamado Projection Height. Eu vou esconder aqui novamente a minha grama. E quando a gente aumenta ou diminui esse valor, a gente está mexendo como se fosse na altura dessa base do hemisfério. Então, é muito importante que a gente faça testes com esses dois valores até a gente chegar num estado em que o hemisfério não está tão distorcido e a gente vai ter um resultado interessante. Obviamente, vocês podem mudar aqui a posição do HDR também, da mesma maneira que a gente fazia. A gente pode acessar o mapa e em Texture Placement girar esse HDR. A gente pode também girar o próprio domo, se a gente quiser. Então, isso também faz parte do processo de composição. Então, vou girar aqui um pouquinho até eu ter um resultado legal. Ok, assim já está bom. E uma última dica desse processo seria em relação à projeção de sombras no chão do HDR. Para a gente criar esse efeito, a gente tem que inserir aqui um plano infinito. Então, eu venho aqui nos meus objetos do V-Ray. Vou clicar aqui em Infinite Plane. E vou jogar ele aqui em qualquer lugar. Clico uma vez. Depois eu posso apertar a barra de espaço para cancelar o comando. E o que eu preciso agora é aplicar um material Mate nesse plano infinito para que ele receba apenas sombras e ele não apareça como um plano. Para fazer isso, a gente precisa fazer o seguinte procedimento. A gente abre aqui o nosso editor de materiais, a gente cria um material novo, inicialmente um material genérico, que eu vou chamar aqui de material base. Ok. Eu vou também agora criar um outro material do tipo Wrapper. Eu vou deixar com esse nome mesmo. E aqui nas configurações do Wrapper, a gente tem que, no Base Material, inserir aquele material base que a gente criou. Então, vou procurar ele aqui, vou clicar aqui. Eu preciso aqui em Mate ligar essa opção e eu preciso aqui embaixo dizer que esse material vai receber reflexões e refrações e também sombras aqui embaixo. Isso quer dizer que esse material que eu vou colocar no meu plano infinito, ele vai ser um material transparente, mas ele vai deixar a sombra aparecer. Então, o que eu tenho que fazer agora é selecionar aqui o meu plano infinito, voltar aqui no Wrapper, clicar com o botão da direita e aplicar esse material na seleção. Então, ele ficou transparente agora. E agora, então, tudo que eu colocar na cena vai projetar sombra sobre esse material Mate e a gente vai ter a impressão que a gente vai ter a sombra nesse fundo HDR. Eu vou aqui fazer um teste acessando a minha aba de Components. Eu tenho aqui uma árvore, eu vou jogar ela aqui em qualquer lugar da minha cena. Não é uma árvore da melhor qualidade, mas o importante é que a gente consegue perceber, inclusive movimentando aqui o nosso ângulo, que eu estou tendo a projeção de sombra dessa árvore nessa superfície, assim como eu estou tendo a própria projeção da Vila Savoy aqui atrás. Eu vou voltar aqui para a minha cena 1 e eu vejo então que esse Finite Dome é um recurso bem interessante quando a gente quer ter um maior controle sobre o posicionamento do HDR, assim como quando a gente quer fazer algum tipo de montagem com o próprio HDR e o nosso modelo 3D.